Boa noite, Brasil! Gazeta Esportiva tá aqui, tá firme, tá forte pra animar a sua quarta-feira. É dia de estreia, vamos brincar com o Manolo aqui. É dia de estreia do Palmeiras na Libertadores, o programa tá bom demais. Ai, que bonito a bomba, né? Comigo aqui no estúdio estão, Osmar Garrafa e Thiago Almeida de Souza Pinto Salazar. Almeida de Souza. Boa noite. Você já percebeu que a gente vai trazer aqui todas as novidades do Verdão na busca pelo Tetra da Libertadores? Vai dar Palmeiras ou não vai? E no São Paulo, Alexandre Silvestre traz a preparação final para a estreia na Sul-Americana. Olha o Silver lá, tá de olho na gente, a gente tá de olho em você, Silver. E o Zé Paz, cadê o Zé Paz? Ele chega ao vivo do Parque São Jorge. Tá de dia lá? Tá de dia lá. Sempre acontece isso com você. E depois você entra, tá de noite. Se fosse o quê? Se fosse o Salazar, o quê? Se fosse com o Salazar, estaria de noite. Tudo aí de noite, porque com o Salazar as coisas são tudo ao contrário. Ó, Parque São Jorge, José Paz, notícias quentinhas do mercado da bola. A gente tem ainda a seleção feminina, tem o Messi. E deixa eu mostrar uma coisa, vem aqui. Vem aqui o Fábio. Fábio, torcedor do Água Santa, entra lá que você esqueceu o presente. O Fábio, torcedor do Água Santa que esteve com a gente domingo no Mesa Redonda. Sabe o que o Fábio tá fazendo aqui? O que você faz hoje? Aniversário. Ele faz aniversário. E ele trouxe pra mim aqui essa... 5 anos feliz! Parabéns! Há quantos anos, Fábio? 22 em cada perna, não. É dos meus, tá vendo? Boa, Fabião, pai da Ayla. É o seguinte, Fábio, você trouxe aqui de presente essa camisa do Água Santa, autografada? Sim, isso aí é um presente do nosso presidente Paulo Corec, tá? Ai, que bonito, olha aqui, ó, a camisa do Água Santa. Ele mandou pra mim, não foi, Fábio? Mandou nada. Ele mandou pra mim e é o seguinte, ó. Muito obrigada, presidente. Domingo no Mesa Redonda nós vamos sortear, vamos dar de presente essa camisa para um dos nossos telespectadores, porque a camisa do Água Santa fez um sucesso domingo passado, impressionante. Muito obrigada pelo manto sagrado e me diz uma coisa, o Água Santa vai ganhar? Espero que sim, viu? É? Espero que sim. Mas você tá confiante ou não tá? Tô confiante, sim. Se empatado tá bom, né, Fábio? Cadê aquela música do Água Santa? Que vocês me cobraram até. A música do MC tem aí no ponto, Fini? Pachecão. A do... Como se chamou o MC mesmo? MC Menor. MC Menor. Nossa, aquela música, hein? Sim. Ficou muito bonita, Não tem a viu? música, eles não têm a música aqui. Mas muito obrigada, felicidades. Eu que agradeço, não tem presente melhor do que estar aqui acompanhado por vocês, viu? É o melhor programa esportivo do Brasil, não é? Com certeza. Do planeta, não é? Sim. Olha dos nossos! Água Santa, obrigada, presidente. Vai lá, dá um beijo ali, ganha um presente. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Segura meu presente aqui. Eu aqui, ó. Já vou por aqui. Assim, a gente ganha presente, o Salazar quer pegar pra ele. E o presente que eu ganho, eu dou pro meu telespectador maravilhoso, beleza? A gente vai pro intervalo, vai num pé, volta no outro. Até já. A nave decolou, galera. A música do Água Santa. Aí, conseguiram. Valeu a pena. Se ele vier aqui, você tem que dançar, hein? Quem? O MC? Você vai dançar Não, se ele sexta-feira? vier aqui, você tem que dançar. E tem que trazer o Zé Paz também. Zé eu Paz, também acho. você viu na reportagem que o Zé Paz aprontou, né? Salve, Diadema! Sobe o som. Ele cantou a quebrada com o seu Sobe o som. talento raro Desculpa. e foi se destacando, somente um jogador caro virou Até o inspiração. chão, vai. Até o chão, Mi, vai. Não, até o chão. Mas eu desço. Ó, eu desço aqui atrás, ó. Osvaldo! aqui. Levanta, Osvaldo. Osvaldo, o que ele tá fazendo? O que você tá fazendo aqui, Osvaldo? Filmei aqui pra colocar no... Osvaldo, vai pra lá, depois você volta, Osvaldo. Vai pra lá. Meu ponto. Sai pra Agora lá, explica. sai pra lá, sai pra lá. Deu problema no meu ponto. O Osvaldo tava aqui tentando arrumar, não deu tempo. Ele, ó, se jogou. Gente, que medo. A Michelle volta, só que eu falei, não vai dar certo. É cada uma, Jesus amado, ninguém segura o Gazeta Esportiva e já vamos para a enquete do dia, glória ao Senhor. O time reserva do Palmeiras vai conseguir vencer o Bolívar hoje? Sim, né?
ou não? Porque na altitude, hein? Quase 4.000 metros. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Melhor site de futebol do Brasil e do planeta. Opinião séria aqui no Gazeta Esportiva, você pode opinar no Twitter, Gazeta Esportiva. Vai ou não vai, Garrafa? Eu disse, boa noite, galera, eu disse, né, que pensava e acreditava que o Abel entrasse realmente com uma equipe, deveria entrar com uma equipe mesclada, priorizando a decisão do Campeonato Paulista. Teve muita gente, não, acho que fez certo o Abel e mais, entendo que o Palmeiras vai ganhar na estreia da Libertadores e vai ser campeão paulista. E aí, Salazar? Acho que o Abel também acertou. Ele até, na coletiva, depois do jogo contra o Água Santa, falou, se eu tiver que jogar com o titular, eu vou jogar. Mas eu acho não que vou mudar o meu planejamento. Não vou mudar, enfim, eu acho que foi só um recado ali para os jogadores que ele estava meio pé da vida, né? Meio quê? Meio pé. Meio pé da vida. Mas eu acho que ele tá certo, sim, só que eu não acredito na vitória do Palmeiras. Não? Não. Aonde? Na altitude. Não, acho que o Palmeiras vai ser campeão paulista, também acho. Acho que o Água Santa vem, disputa e tal, mas o Palmeiras continua sendo favorito. Agora, para a Libertadores, com este time, o Bolívar tá bem lá, vem de 4 vitórias em 5 jogos, vice-líder da competição nacional. Não sei, eu acho que é um jogo disputado, difícil, com um time totalmente reserva assim, não sei. Tô achando que vai rolar um empatezinho. 2-1 Palmeiras. Amanhã tem palpitômetro, diretor? Não tem, então sexta-feira tem o... Não, mas o jogo é quando? Qual deles? Do Palmeiras. Não é hoje? Ele vai fazer o palpitômetro só da final. Mas tinha que ter o palpitômetro do Palmeiras e jogo, Bolívar. né? Eu acho bom, diretor. Eu faria um palpitômetro de 3. Bom, 2-1 Palmeiras. Você falou 2-1? 2-1 Palmeiras. E você? Acho que vai rolar um empate 1-1. 1-1. Bom, vamos ver, né? Quem já entrou em campo foi o Santos. O Peixe sofreu, o Peixe do Guilherme sofreu, o Guilherme tá chateado, mas conseguiu, então o Guilherme ficou feliz. Vamos ver aí como que foi a vitória contra o Blooming? O Santos fez a estreia na Copa Sul-Americana contra o Blooming, time que tá na vice-lanterna do Campeonato Boliviano. E no primeiro tempo o jogo foi morno e de poucas oportunidades. Já na segunda etapa, logo aos 7 minutinhos, o goleiro do time boliviano acertou o Marcos Leonardo em um contra-ataque e após a análise do VAR, o jogador foi expulso da partida. Com 1 a mais em campo, o Peixe passou a criar mais e em pelo menos 2 chances foi parado pelo goleiro reserva. Mas foi nos acréscimos do jogo que o Eduardo Bauerman, de cabeça, garantiu a vitória do Santos na noite dessa terça. E olha que ainda sobrou um tempinho para uma confusão no gramado entre os atletas dos dois times, coisa feia. Final, Blooming 0, Santos 1. Bora para a opinião do mestre Alberto Helena Júnior, vai para acalmar os ânimos sobre este jogo no Olhar de Mestre. Ô, joia rara! Ontem o Santos estreou na Sul-Americana e toda a emoção de um jogo insípido contra o Blooming da Bolívia resumiu-se naquela cabeçada fulminante do Bauerman já no último minuto dos acréscimos. Hoje, o Palmeiras estreia na Libertadores, o principal torneio do continente. Sobe o morro com seu time reserva. Poupa, sim, os titulares para a decisão do Paulistinha contra o Água Santa no final de semana. Como se vê, é esse o triste retrato do nosso futebol, chafurdado num calendário tão estúpido em que o menos vale mais. Beijões, amor. Beijos, mestre! Que lindo, o texto do mestre é brilhante, né? E aí, sobre a vitória do Santos? Olha, sobre a vitória do Santos, o que eu tenho para dizer é que eu discordo frontalmente do que disse o Odair Hellmann na entrevista coletiva depois do jogo. Porque todo mundo viu que o Santos ganhou o jogo, isso é óbvio, mas todo mundo viu também que o Santos não jogou nada. Sofreu pra caramba. Foi uma atuação assim terrível, né? Muito, muito ruim. O resultado é fantástico, fantástico. Começar vencendo fora de casa não podia ser melhor para o Santista. Agora, o que o Santos jogou, pelo amor de Deus. Deu sorte, então foi sorte? Não foi sorte. Eu acho que foi incompetência do adversário, que jogou com 1 a menos. O goleiro foi expulso com 7 minutos do segundo tempo, como a gente mostrou ali no VT. E mesmo assim o Santos teve uma dificuldade gigantesca contra um time que é vice-lanterna na Bolívia.
Sabe? Então, assim, a atuação do Santos, o futebol do Santos foi muito ruim, apesar da vitória. E aí, na entrevista coletiva, o Dani Hellmann, quando foi questionado por um repórter sobre a atuação e não sobre o resultado, ele disse, não, eu discordo de você, o Santos jogou bem. Eu, sinceramente, não sei que jogo Ele viu outro jogo, Rafa? Você concorda com o Salazar? Ele sabe o jogo que viu e eu acompanhei a coletiva. E ele, obviamente, não ia sair espinafrando todo mundo, não jogamos bem e tal. Ele falou que... ganhou, né? Gente, o Santos precisava ganhar, dar uma resposta. Por um acaso, alguém esperava que o Santos fosse a Bolívia, fosse jogar um futebol bonito? Não. O Salazar, gente, só o Salazar. Santos, não. A Bonito não, jogar tá bem. bom. Mas o jogar bem, só jogar bem. Mas a realidade do Santos, lamentavelmente, para essa temporada, será uma temporada sofrida. Uma temporada sofrida, talvez não se complicar em termos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não passar vergonha numa Copa Libertadores da América. Então, o objetivo foi atingido. Você começa vencendo, na Sul-Americana, você começa vencendo fora de casa, já era tudo. O resultado é fantástico. Então o Santos está jogando fora do resultado. Mas a atuação do Santos, para mim, ontem, apesar do resultado, deixa muito claro, vai brigar para não cair. É isso. Mas sabe o que acontece, gente? Eu vou explicar uma coisa. Você que é santista, não fique chateado. Porque é o seguinte, o Salazar acha que o Palmeiras também não tá jogando bem. Então, se ele acha que o Palmeiras não tá jogando bem... Você acha que o Palmeiras jogou bem contra o Água Santa? O que ele vai achar do Santos? Não, mas o jogo foi realmente ruim, o Santos não jogou bem. Tudo bem, ok. Mas ontem joga bem. Corinthians joga bem pra você. Contra o Ituano não jogou nada. Ontem valia o resultado. E o Santos foi lá e fez o resultado. Ganhar a Libertadores é 10-0, pronto. E o assunto da vitória de ontem já passou. Ponto, acabou. Agora o papo com a torcida do Santos é sobre reforços. Todo mundo quer reforços. E quem explica melhor pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Marina. Tem jogador chegando na Vila Belmiro? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Não um jogador, mas 2 jogadores. É uma renca de 2 jogadores, uma dupla aí que está vindo do Água Santa, 2 destaques aí neste Campeonato Paulista, o Bruno Mezenga, atacante de 35 anos, e o Gabriel Inocêncio, que é um lateral direito de origem, mas no Água Santa está jogando todo o campeonato aí como lateral esquerdo. Aí você deve estar se perguntando, mas eles não vão jogar domingo? Vão jogar domingo sim, jogam a final contra o Palmeiras, né, a segunda final, venceram a primeira por 2-1 e agora vão para o Allianz Parque, jogam essa partida independentemente do resultado, vão na segunda se apresentar ao Santos. São informações aqui do nosso querido Rodrigo Matucci, do site gazetesportiva.com. Eles fecharam um empréstimo até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro, e o Santos tem a opção de compra dos 2 atletas no final do ano, né, caso eles agradem aí. E aí os valores são mantidos em sigilo. Quero colocar na tela para vocês os números desses 2 atletas, porque o Bruno Mezenga, como a gente sabe, teve um destaque bastante grande aí, principalmente pelos 2 gols marcados no último domingo na vitória por 2-1 sobre o Palmeiras. Mas ele tem 13 jogos na temporada, foi titular em 10 oportunidades, com 975 minutos jogados, olha aí aparecendo aí. Tem os 7 gols, 2 marcados contra o Palmeiras, uma média de 1 gol a cada 2 jogos. E aí, é importante lembrar, você deve ter ouvido esse nome, porque é um artilheiro aí, um atacante centroavante que a gente lembra já do futebol há algum tempinho. Ele começou no Flamengo e passou por alguns outros clubes, até fora do país, para voltar aí para o Água Santa. E agora, tá aparecendo, ó. Começou no Flamengo, passou por Fortaleza, passou também pela Ferroviária, pelo Goiás e alguns clubes de fora do país, inclusive na Austrália, na Turquia. Agora vamos falar do Gabriel Inocêncio, que é um lateral direito de origem, joga como lateral esquerdo, o que deve dar uma vantagem para ele começar no Santos. Ele briga não por titularidade, mas com essa versatilidade dos 2 lados do gramado, por que não, né? E aí a gente tem o lateral de 28 anos, 12 jogos na temporada, sendo 8 como titular, 809 minutos disputados. Ele também tem 2 estatísticas bem legais aqui, 16 desarmes no Campeonato Paulista e 8 dribles, que é muito legal. E aí ele passou por alguns clubes de menor expressão, como o Mirassol, como o Boa Esporte, também o São Bernardo, e agora vai para o Santos, o maior clube aí da carreira, né, que ele vai defender. E é importante mencionar, Mi, que os 2 atletas estavam conversando com outros times para acertar na sequência da temporada, mas resolveram optar pelo Peixe, que é assim, vamos ver como é que eles vão ajudar o Peixe, que não jogou bem ontem, igual vocês estavam falando, mas a minha dúvida são 2 bons reforços ou não?
São 2 bons reforços ou não? Eu acredito que sim. Como disse a Marina, eles estavam negociando com outros clubes, mas os outros clubes não eram de Série A. Então, apesar da fase do Santos, é o Santos. E também joga a Série A. Isso pesou na decisão dos dois. E eu acho que eles fizeram certo. Vão chegar num clube e eles vão ter espaço, né, Garrafa? Eles vão jogar. Eles chegam para jogar. O Santos vive uma fase que precisa de reforços, praticamente em todas as posições. E, para mim, esses dois chegam para jogar. O Mezenga tem uma tarefa um pouquinho mais difícil, porque por ali joga o Marcos Leonardo, mas o Mezenga está bem. São 7 gols nesse Paulistão, fazendo 2 gols na final. Ele está 1 gol atrás dos artilheiros Galopo e Roger Guedes. Foi artilheiro já em 2021, é um cara rodado. Eu gosto, Garrafa. Dentro da realidade do Santos, 2 ótimas negociações. Isso aí. 2 ótimas contratações. E 2 que podem valer por 3, pelo fato do Inocêncio atender as 2 laterais. Tanto a direita, como de origem, e como a esquerda, que ele jogou assim toda a temporada. Está disputando as finais do campeonato, inclusive, como a Marina disse, pelo lado esquerdo. Então são 2 jogadores que podem atender a 3 funções. Eu não vejo nenhum problema em função do Marcos Leonardo. É verdade que o Marcos Leonardo é o titular, mas a gente está reclamando que o Santos não tem elenco. Então quando você tem uma outra opção para centroavante, você tem o Marcos Leonardo, você tem o Mezenga, não joga o Leonardo, contusão, suspensão, você tem alguém para colocar. O Leonardo não está bem num jogo, você tira o Leonardo. Exato, ele passou por uma má fase recente e não tinha quem colocar. Então para o Santos, dentro da realidade do Santos, aonde eu e o Salazar falamos aqui, o Santos vai brigar no Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento. Aonde o Santos joga única e exclusivamente por resultados, eu acho ótimas contratações. Muito bem. Depois do Santos, o próximo grande paulista a estrear na Sul-Americana vai ser o São Paulo, que joga amanhã. Quem traz as novidades do tricolor pra gente é o Alexandre Silvestre, lá do CCT da Barra Funda. Silver, o Rogério Ceni já definiu o time? Boa noite. Fala, Michele. Boa noite pra você, queridona. E aí, Garrafa, Salazar, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. São Paulo já se mandou para a Argentina, já está em solo argentino para o jogo de amanhã às 9 da noite contra o Tigre, a estreia do tricolor na Copa Sul-Americana. O Rogério Ceni já está com o time definido, mas não conta para ninguém. Essa equipe será divulgada apenas publicamente a partir das 8 da noite, ou seja, 1 hora antes da bola rolar. Fato, Caleri e Diego Costa, recuperados de problemas físicos, não poderão ser aproveitados pelo Rogério Ceni, porque os dois foram expulsos na final da Sul-Americana do ano passado. São Paulo bateu vice-campeão, perdeu o título para o Del Valle. Em compensação, o Rogério pode mudar o esquema de jogo, mas antes de falar do esquema de jogo, baixa de última hora. Gabriel Neves, volante, El Bigodon, uruguaio, sentiu dores no tornozelo, vetado. Vai descansar, não vai poder participar do jogo. Outros jogadores machucados passaram por cirurgia. O Galopo, o Wellington, o Ferrarese, o Moreira e o Igor Vinícius. Sobre 3 zagueiros, o Rogério, nesse período de intertemporada, andou treinando o time nesse formato, com linha de 3 atrás. Ele pode até improvisar um lateral direito nessa linha de 3. Ele andou trabalhando também com o Natan, com o Rafinha, que já fez essa função, inclusive, em jogo desse ano pelo São Paulo. Mas eu tô apostando mais em Alan Franco, a volta do Arboleda e Beraldo para a montagem desse trio defensivo. E nesse novo esquema, e também pela ausência do Caleri, provavelmente o Luciano vai jogar mais adiantado, mais ali na função de 9, mais próximo ao gol e nem tanto na criação. Essa missão deve ficar a critério e a cargo do Rodrigo Nestor. Os argentinos, Michele, vão fazer uma grande pressão para cima do São Paulo. Estão tratando o jogo como uma revanche da final da Sul-Americana de 2012, quando o tricolor foi campeão, o Tigre no Morumbi bateu muito, arrumou briga e fugiu de campo. Pois é, foi uma situação foi terrível. Complicadíssima essa, né? Mas os jogadores, o Salazar, os jogadores do São Paulo não tem que entrar nesse tipo de provocação, porque já é natural do argentino, e isso faz parte do futebol argentino. Coisa, né, Garrafa? Tem nada a ver um jogo com o outro. Mas Salazar, outros jogadores. Mesmo sem motivo, quando tem um Brasil e Argentina, os caras já procuram criar uma situação para tentar desequilibrar o jogador brasileiro. O brasileiro entra na pilha. E o Tigre já tem essa situação pronta, mesmo que ela é absurdamente antiga, ultrapassada. Vão usar. Já estão usando. Até o atacante do próprio Tigre disse, não, esse é o clima por aqui. Então, o que
cabe ao São Paulo? O que cabe ao Rogério experiente que é? É não entrar na pilha. Porque a pilha está aí. Esse é o ingrediente a mais para o jogo e ninguém tira, Salazar. Errado ou não, ele existe, principalmente numa Libertadores. Exato, e principalmente quando um time sabe que é inferior ao outro. O Tigre sabe que é inferior ao São Paulo e vai tentar usar de qualquer coisa, inclusive tentar fazer esse clima todo para tentar dificultar, tornar o jogo o mais complicado possível para o São Paulo. Mas o grande problema do São Paulo são os desfalques. Os desfalques. Esses são os problemas do São Paulo para esse jogo. E da escalação que o Silvestre apresentou ali pra gente, eu prefiro o Luciano mais à frente como ele deve jogar. Luciano de 10 como meio armador não funcionou. Não funcionou. Ele mais à frente acho que ele pode render mais. E continuo sentindo falta de um meio armador. Falamos aqui dessa carência. Você pega a escalação de São Paulo, eu não sei quem cria nesse momento. O Luciano, longe de ser um grande artilheiro, longe de ser um matador, mas ele é um cara de área. É isso. Ele é um cara que quando tem a bola nos pés, tem uma oportunidade, dentro do nível dos atacantes que temos no futebol brasileiro, ele é um cara que guarda. Eu vejo o Luciano como um cara, muitas vezes, super valorizado no São Paulo pela torcida. Grita o nome dele. Eu não acho que o Luciano... acho que ele nunca jogou algo para justificar isso. Mas, dentro do que o São Paulo tem hoje, eu acho que ele é uma ótima alternativa mais à frente, perto da área. E quando você traz ele um pouco mais para o meio campo, você perde um pouco mais da qualidade, que não é tanta assim, mas você já perde essa qualidade. Só que o problema é que o Rogério, olha, são 6 dos jogadores todos que estão contundidos e suspensos, 6 deles poderiam ser titulares. É quase meio time que ele não vai ter. Não, é por isso que eu falei, os desfalques são os principais problemas. Então, Salazar, às vezes até vale esse sacrifício mesmo. Se nós estamos aqui à distância, a gente não está todo dia vendo treinamento, a gente assiste apenas jogos, a gente entende e a gente pensa nessa questão de forma igual. Imagina o Rogério que está vendo todo dia. Então ele sabe que o Luciano vai render mais à frente, mas ele não tem outra. Ele tem que buscar a solução, outra alternativa, e talvez traga o Luciano para o meio. É uma alternativa. Tá tudo pronto para a seleção feminina disputar a finalíssima. A técnica Pia Sondage finalizou hoje os trabalhos com um treino coletivo no estádio de Wembley. A treinadora não revelou a escalação que vai colocar em campo no duelo contra a Inglaterra às 3h45 da tarde de amanhã. A finalíssima reúne as seleções campeãs da Copa América e da Eurocopa. Vai televisionar, Salazar? Vai passar esse jogo? Marina? No SBT? Vai. Não. Vai televisionar. No SBT? Ai, que legal. Então é 3h45, tá? Depois você cola pra cá. A gente vai falar agora da seleção brasileira masculina. A Marina marcou presença em um evento com o ex-atacante Romário no começo da semana e a gente já tá preparando aí uma reportagem no Capricho com tudo que rolou por lá. Mas antes, tem uma declaração do Baixinho sobre o substituto do Tite. Quer saber a opinião dele? Vamos assistir. Se a gente for falar de treinador brasileiro, na minha opinião, hoje, com certeza seria o Fernando Diniz, principalmente pela forma que ele faz o seu time jogar. Eu acredito que seja uma forma bem interessante para a seleção brasileira, principalmente que nós vamos ter aí mais 4 anos praticamente para uma próxima Copa. Em relação a técnico estrangeiro, eu lá atrás, eu até acreditava que isso nunca fosse acontecer, mas hoje, por minha parte, eu até aceito. Só não posso te dizer aqui porque eu não tenho assim um treinador ideal, mas, repito, na minha opinião, poderia dar uma oportunidade ao Fernando Diniz pela forma de futebol que ele vem demonstrando nos clubes que ele passou. Aí muita gente fala, mas ele não foi campeão de um título importante como jogador, como treinador. Mas a gente conhece alguns treinadores da seleção que também não foram e acabaram tendo sucesso. Enfim, eu espero que a escolha do presidente seja uma boa escolha e que o nosso futebol mude, que o nosso futebol volte a ganhar, porque realmente está Epa! O Baixinho não deixou de ser baixinho, né? Concorda com ele, Garrafa? É uma questão que dá um debate longo. Sobre técnico estrangeiro, eu tenho a mesma opinião sobre o Romário. Lá atrás, eu era muito reticente a essa possibilidade de termos um técnico estrangeiro. Mas como as coisas se desenharam recentemente, como a gente tem visto até muito esse intercâmbio, tá aí o Abel que não nos deixa mentir, e a possibilidade do Ancelotti, eu já sou mais aberto a essa possibilidade. Então, eu gostaria de ver um bom técnico, um técnico preparado. O Diniz é um cara que tem ótimas ideias,
mas os resultados ainda não vieram e ele vai carregar, ele vai ficar com essa pressão. Seleção brasileira, a pressão é muito grande, Mas você acha que o resultado condiciona? Condiciona. Eu acho que, sabe qual é minha maior dúvida sobre o Fernando Diniz? Eu não vejo problema nenhum dele assumir a seleção brasileira, mesmo com poucos títulos. A minha questão é, o estilo do jogo que o Fernando Diniz adota precisa de muito treino. E na seleção não tem muito treino. É isso também. Então... Isso eu acho que é uma preocupação quando a gente fala de Fernando Diniz. Agora, a questão dos resultados, eu não realmente não vejo problema nenhum dele assumir a seleção por falta de título. Hoje eu levaria o Abel à seleção brasileira. Não. Eu levaria o Abel. Se for para ser estrangeiro, tem que ser o Ancelotti, o Guardiola. Não, vamos trazer um estrangeiro, tem que ser um cara do primeiro escalão. Mas o Abel, eu coloco ele na relação dos brasileiros. Obviamente ele é estrangeiro, mas como ele atua no futebol brasileiro, eu levaria o Abel. Não. O Abel tem feito um trabalho... Você levaria quem? Não, eu gosto da ideia do Ancelotti, eu tô com o Garrafa nessa. Antigamente, se me perguntasse alguns anos atrás, eu falo, não, tem que ser um brasileiro. Mas eu acho que isso está condicionado, Garrafa. Nós tínhamos várias opções. Você falava, pode ser o Muricy, pode ser o Tite, que eu tô te falando. Pode ser não sei quem. Hoje, quando você olha, você fala... Aí alguém fala assim, você aceitaria o Ancelotti? Opa, sim. Então vamos trabalhar com a possibilidade que o Ancelotti não vem. Aí a gente cai no cenário do Diniz e, por exemplo, do Abel, que é o que a gente está discutindo. Diniz. Eu iria de Abel. Para mim, estrangeiro. Vai vir o primeiro estrangeiro. Então tem que ser um cara fora da acima. Nossa, Eu repito, o Abel não vejo como estrangeiro, porque ele conhece o brasileiro, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que ele vai poupar na estreia da Libertadores em função do Paulista. Ele já sabe a essência. E outra, quando ele chegou, ele não fez isso, você lembra? Quando ele chegou, ele não fez isso. Então o Abel está muito abrasileirado. Então, entre o Abel e todo o respeito que merece o Diniz, de ótimas ideias, sem Ancelotti, eu iria de Abel. Eu gostaria que o Tite fosse mantido, mas... Bom... Eu não gostaria, não. Eu gostaria. Não. Vai pro Corinthians, Tite. As Copas que o Brasil perdeu não foi por causa do Tite. Eu não... Foi por causa dos jogadores. Não. Que ele convocou. Chegou a vez do Corinthians por aqui. Quem tá no Parque São Jorge hoje é o José Paes. Ô Zé, o que você separou para contar pra gente? Fala, Mi, beijo pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Bora falar do Timão, então, direto aqui do Parque São Jorge. O Corinthians que estreia amanhã na Copa Libertadores da América contra o Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai, no Estádio Centenário. Vai ser um jogo muito importante, claro, pro Corinthians aí nessa sequência de partidas da temporada de 2023. E olha só, Michele, o Pedrinho está relacionado para essa partida do Corinthians, jogador de 17 anos, joia da base do Timão, toda a fiel quer ver ele em campo, de titular, até tem alguns torcedores do Corinthians que querem muito isso. E ontem aqui no Gazeta Esportiva, meu querido Thiago Salazar trouxe uma matéria completinha aí, porque o Cássio deu uma entrevista coletiva lá no CT Dr. Joaquim Grava. E em uma das respostas lá dessa coletiva aí, que durou bastante tempo, inclusive, o Cássio falou sobre o Pedrinho, deu a opinião dele sobre essa jovem joia da base do Corinthians. Vamos ver o que disse o gigante Cássio. Cara, não sei se eu vou falar, mas pode ser que eu jogue uma pressão. Para mim, o Pedrinho tem tudo para ser, para minha opinião, o melhor jogador da base, desde que eu estou aqui, que subiu profissional. Menino excepcional. Nível de treinamento, nível de comprometimento, treina muito, é um menino muito dedicado. Eu acho que esse menino tem muita... Esse e os outros trabalham, mas especificamente do Pedrinho, para mim, foi o melhor menino da base melhor jogador da base que eu vi subir assim, mais preparado, assim, um menino que treina, se dedica. Espero que continue assim e continue evoluindo assim, mas é uma safra boa de meninos, assim como teve a safra do Rony, entre os meninos que subiram profissional. Tem muito a evoluir, muito a crescer assim, mas a gente fica muito confiante porque são meninos que a gente tem certeza que quando precisar eles vão entrar e vão ajudar a equipe. Tá, então, a palavra do Cássio e essa opinião do gigante, na minha modesta concepção, vocês vão poder debater aí, põe uma pressão danada para cima do Fernando Lázaro para ele utilizar o Pedrinho. O Pedrinho que renovou agora o contrato com o Corinthians, que ia até 2025, agora vai até 2026, com uma multa, Michele Gianelli e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, de 120 milhões de euros para times
do exterior. Mais de 600 milhões de reais, é muito dinheiro. O Corinthians tem um percentual importante desse jogador, dos direitos econômicos, 80%. É um atleta super valorizado. E aí eu devolvo para vocês aí no estúdio. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de Corinthians aqui do Parque São Jorge. Quero saber, Pedrinho tem que ser mais utilizado. A gente vem comentando muito, né, nos últimos dias aí, em relação à utilização da base no Corinthians. Mas o Pedrinho especificamente, por ser uma joia, pelo Cássio botar toda essa moral para cima aí do Pedrinho, será que ele tem que ser mais utilizado, especificamente o Pedrinho, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu volto para a gente falar de escalação. Tem desfalque importante que não vai poder atuar lá no Uruguai. É problema para o técnico Fernando Lázaro, viu, Michele? Vai daí. Eu acho sim que o Pedrinho tinha que ser mais utilizado e às vezes o Lázaro não coloca nem no final do jogo. Eu acho que tudo tem o seu tempo. O começo da temporada, muita gente ficou naquela coisa, tem que pôr pra jogar, mas o pessoal não entendeu que a garotada que foi pro Sub-20 ficou com a seleção Sub-20 lá disputando o campeonato, foram campeões e tudo mais. Quando eles voltaram, receberam alguns dias de folga, aí da folga vieram pros treinamentos. Não dá pro Lázaro chegar, ó, vem cá, moleque, joga. O Pedrinho tinha 16 anos, ele acabou de fazer 17. Muito jovem, mal tinha feito treino com a equipe, entrou num jogo, entrou no outro jogo. Tudo tem o seu tempo. Acho que o Fernando Lázaro está fazendo certinho. Não adianta querer colocar um moleque de 16 anos assim, a torta direita no time. Calma. Agora, a diretoria do Corinthians, a gente que critica quando tem que criticar, tem que bater palma nessa. Porque, como disse o Cássio ali, é uma das maiores revelações da base do Corinthians. Se vai vingar ou não vai, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. Mas há uma expectativa muito grande. O Corinthians, nesse cenário, consegue renovar o contrato dele até o final de 2026, com uma multa lá em cima, 120 milhões de euros, e manteve os 80%. Nessa hora sempre rola, e rolou, viu, Garrafa? Rolou uma pressão durante as negociações para cederem mais 10% para o jogador, que a gente sabe que fica com o empresário, e não aconteceu. O Corinthians manteve. Então hoje, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, que é o Pedrinho, o Corinthians tem 80% dele e uma multa lá em cima. Acho que o Corinthians conseguiu se resguardar bem nessa. Eu não sei se... Hoje eu almocei às 4 da tarde, então hoje o que eu quero dizer com isso? Está parecendo que é um dia, de fato, coisas de fato raro. E fato raro é eu concordar com o Salazar quase sempre. Hoje a gente está concordando com quase tudo. Hoje você está coerente. Não, hoje eu almocei às 4 da tarde. Então pode ser isso, né? Então, para deixar as coisas claras aqui. Então, e o Salazar tem razão, porque o Pedrinho tem apenas 16 anos, o Corinthians tem um elenco... Fez agora. É engraçado, porque o Endrick vocês ficaram falando que tinha que jogar. Vocês é agora muita o gente, Pedrinho como diria meu pai, não querem. Eu falei isso. Não, sempre concordei com o Abel. Eu não estou dizendo que ele não tem que jogar, Michele. Eu tô dizendo você falava que o Endrick tinha que jogar. Não, eu estou falando do Pedrinho. Não estou dizendo que ele não tem agora que o Pedrinho jogar. Não tem que jogar. Ele tem que jogar, está sendo aproveitado dentro da necessidade do Lázaro e dentro daquilo que pode ser colocado para o garoto que está voltando de uma seleção brasileira, que está chegando agora, que está se adaptando. O Corinthians tem um bom time titular. Quando você precisa do Pedrinho em algumas oportunidades, você vai colocando o garoto para você dar rodagem a ele. E eu vou defender o Garrafa. Oi, quando ele falou do Endrick, muitas vezes a gente estava discutindo quem seria o centroavante do Palmeiras e não tinha. E vocês jogaram tudo pro Endrick. Foi o moleque para jogar. O Pedrinho hoje, ele nada mais é do que o reserva do Roger Guedes. É isso. Como que você transforma o Pedrinho em titular? Então, tira o Roger Guedes do time? Não, mas quando tirar o Roger Guedes, põe o Pedrinho pra jogar. Mas ele tá lá pra ele, é isso aí. Ninguém tá falando que ele não tem que jogar. Você falou que ele tinha que ser titular. É o seguinte, o Endrick joga na fogueira. E aqui, o pessoal aqui, ó, da bancada do Corinthians, recebe o Pedrinho. O Endrick está negociado com o Real Madrid, milionário. O Pedrinho tá fazendo ainda uma trajetória que o Endrick, apesar de novo, já fez. Tem muita coisa pra acontecer pros dois, Michele. E tem outra questão importante, viu? O Pedrinho é um dos jogadores convocados agora para os amistosos sub-20 da seleção brasileira e o Corinthians ainda vai anunciar, mas a informação que eu tenho é que ele não vai ser liberado. E aguarde, nós temos pouco menos de meia hora para ver se a gente vai continuar nessa sintonia. Eu não acredito, eu prefiro muito mais quando vocês brigam. Mas hoje a gente vai brigar com você. Eu tô vendo. Não. E aquele jogador que eu falei que não ia jogar lá do Corinthians, você conseguiu apurar aquela história? A gente vai falar. Vai falar. Daqui a pouquinho o José Paz vai trazer informação quentinha. Tem jogador do Corinthians que não vai estar em campo. Você viu, né, Zé? Ela ia derrubar sua entrada aqui. Salvei. Seguinte, pode falar um pouquinho que o Fini falou. Falar um pouquinho desse Corinthians e Palmeiras aí, iniciando campanhas na Libertadores da América. Garrafa, vamos lá. Eu tenho até medo do que eu vou falar, porque não quero ser mal interpretado. Por quê? É óbvio que a gente não tem certeza do que vai ser o Corinthians, está começando e tudo mais. Mas a confiança do Palmeiras está lá em cima, mas sinceramente, eu vejo Corinthians e Palmeiras entrando nessa Libertadores no mesmo patamar. Pau a pau. Pau a pau. Porque eu entendo que o Palmeiras teve uma quedinha,
tem carências no elenco, assim como o Corinthians, pontuais de alguns titulares muito importantes. E eu vejo o Corinthians com um potencial muito grande. A gente tem que ver se isso vai se confirmar dentro de campo. Mas o Cássio, inclusive, concordou comigo na coletiva. Quando eu falei para ele, desde 2015, aquele time campeão brasileiro do Tite, desde 2015, a impressão que eu tenho é que esse é o melhor Corinthians iniciando uma Libertadores. E o Cássio concordou. Eu tô, então, vejo Corinthians e Palmeiras aí. A questão, eu acho que é a confiança. A confiança do Palmeiras está lá em cima. Eu não sei se a confiança do Palmeiras está lá em cima, não. Mas pra mim não é natural, que já vou começar a discordar dele agora. Agora? 15 para 7, até que chegamos num ponto, fomos bem, num recorde. Bem. Mas assim, no mesmo patamar, não. Corinthians e Palmeiras, em termos de camisas, de marcas, se equivalem. Mas de momento não dá. O Corinthians, ele começou o ano com um técnico novo, um técnico ainda está buscando um espaço, fez até um bom trabalho, mas no primeiro desafio, tem que lembrar, sim senhor, o Corinthians ficou no meio do caminho para o Ituano. O Palmeiras perdeu do Água Santa? Perdeu, mas vai ser campeão domingo. Olha, Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Com todo o Água Santa, para mim, já foi campeão. O Água Santa já foi campeão porque chegou à decisão. O Água Santa já foi campeão porque venceu o primeiro jogo. Isso aí. Tudo que vier para o Água Santa história. É lucro, já fez história. Agora eu me apego ao que o Abel Ferreira falou. O Abel Ferreira falou, nós demos sorte que teremos o segundo jogo. O Corinthians não teve o segundo jogo. O Corinthians pode ir mais longe que o Palmeiras na Libertadores? Claro que pode. Então mas você está concordando. Não, pode ir, mas para a largada da Libertadores, quem larga melhor? É óbvio que larga o Palmeiras. Não sei, não. O Corinthians vem de uma eliminação do Ituano, o Palmeiras vem de uma derrota pro Água Santa. Parece que no Corinthians não chove pro Salazar. Não, eu só tô, eu tô dizendo que eu não vejo essa diferença negras toda. Na cidade de São Paulo. Pro Salazar no Corinthians é sol todo dia, Você não está entendendo. Eu não vejo a discrepância entre Corinthians e Palmeiras. Mas só o Palmeiras isso. vai começar Eu com vejo o os time dois reserva, estão aqui, ó. Tudo bem, eu não tô dizendo isso que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que é uma diferença grande, mas que aqui não dá. Você acha? Hoje não dá. Você acha que hoje, de elenco do que tá jogando? Neste momento hoje, o Corinthians pode, o Palmeiras pode de repente tropeça no Paulista, começa mal na Libertadores, pode acontecer. E o Corinthians começa bem, aí as coisas vão mudando. Mas hoje o Corinthians precisa dar uma resposta, Salazar. O Corinthians foi eliminado o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Não é isso que eu estou discutindo. Cara. O Corinthians precisa dar uma resposta. Mas isso. O que estão jogando e elenco à disposição, eu não vejo grande diferença. Eu não vejo nenhuma diferença. Mas como que estão jogando? O Corinthians, a última vez que a gente viu ele na televisão. A última vez que eu vi o Palmeiras, ele perdeu para o Água Santa. Jogou nada. Ok. E perdeu para o Água Santa. O Corinthians empatou com o Ituano um jogo ruim, que a bola bateu na trave e tudo mais. Vem cá, mas você fala que eles chegam pau a pau e os treinadores também, pau a pau, Lázaro e Abel? O Lázaro ainda precisa provar muita coisa, mas eu acho que o Lázaro, em pouco tempo de trabalho, conseguiu levar o Corinthians para um patamar de jogo, muito melhor do que vinha. Ele deu lá num jogo contra o Ituano, que empatou, teve duas na trave, deu tudo errado. Alguém tá com problema no microfone aí. É o seguinte, quem perder 3 jogos e tá fora é o Lázaro ou é o Abel? Aí vai dar instabilidade. Nenhum quero só ver. Tem estreia de tricampeão da Libertadores logo mais. A Academia de Futebol está chamando, eu estou curiosa para saber qual a escalação do Abel Ferreira vai colocar hoje. Quem vai desfazer este mistério para a gente é o nosso Silvestre. Michele, como vocês devem saber, o Palmeiras manteve praticamente todo o time titular aqui treinando hoje pela manhã, inclusive na academia. O Verdão está dividido em 2 frentes. É a estreia logo mais em La Paz da Libertadores contra o Bolívar e a final do Campeonato Paulista para tentar ser campeão domingo aqui pertinho, em casa, no Allianz Parque, diante do Água Santa. Dos titulares que iniciaram o primeiro jogo decisivo do Paulistão contra o Água Santa em Barueri, só viajaram para a Bolívia 2, o Gabriel Menino e o Breno Lopes. Hoje deve ser a noite de estreia ou reestreia do garoto Arthur, contratado pelo Palmeiras a peso de bala, né? Por uma nota preta para muita gente. Ele deve começar, inclusive, no meio-campo. Então eu vou arriscar aqui um possível Palmeiras. Vocês vão ver que é um bom time, hein? Pra mim é bom time. Marcelo Lomba no gol, Mike na lateral direita, Luan de zagueiro, com o garoto Naves e o Vanderlan na lateral esquerda. Meio campo, Fabinho, cria da base, jogador muito elogiado pelo Miller, bom jogador. O Gabriel Menino, fazendo ali a meia direita. O Arthur na criação, na meiuca. O Arthur poderia jogar nas pontas? Poderia. Mas pelo que eu estou imaginando, os ponteiros serão Giovani,
Breno Lopes e o Flaco Lopes de centroavante. Esse precisa mostrar serviço. Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Daqui a pouquinho eu volto com informações do Bolívar, que não tem só a altitude de quase 4.000 metros a favor dele, não. É um time que está com um plano ousado de se enfiar entre os gigantes da América até 2025, ano do centenário do clube. A começar fazendo e aprontando já talvez esta noite. Vocês vão lembrar que o River Plate, nesse mesmo local, em La Paz, na estreia, apanhou de 3 do Strongest. Hoje é a vez do Bolívar. Já já mais informações do adversário do Palmeiras. Valeu, Silver. Gente, eu acho que vai dar Bolívar. Mudou? Como mudou? O que eu tinha falado antes? Estão aí falando, o Palmeiras é o supra-sumo. Não, vai com reserva o Palmeiras. Então. Ai, não sei, tô sentindo uma coisa. Entendeu porque eu fiz a comparação? Porque o Lázaro tem carências que o Abel também tem. O Palmeiras é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Você acha, Fini, que o Palmeiras ganha? Mas hoje a situação não tá simples, não tá. O Palmeiras não tá. O diretor é palmeirense, eu acredito que o Palmeiras veio de lá com uma vitória e mais importante que isso, o Abel, no meu entendimento, ele age com correção. E quando sai a escalação, ele coloca o Lomba e o Salazar fala, eu até discordo, vai poupar o goleiro. Goleiro eu não gosto. Mas é que o Everton, ele já foi uma viagem, a semana passada a Marrocos, ele voltou, praticamente não teve tempo para treinar, só jogou. Você leva, mas tudo, mas o goleiro precisa treinar também. Não, treinar, ele treina lá. Como treinar? Mas não, treinar não deixa ele treinar. Mas você vai treinar em La Paz, é diferente de você treinar daqui. O ar rarefeito lá, Salazar. Não, deixa o cara treinando aqui. O cara cansa. Goleiro, ele tem que estar... Não, substituir goleiro não gosta. Goleiro, nesse caso... O resto eu acho que ele é certo, nesse caso do Everton, acho que tá tudo certinho. Tudo certo, não errou em ninguém. Ele fez correto. Ele colocou... Pô, tá colocando Arthur, vai estrear. Lê ali o nome. Quem que é ali, ó? O Lomba? Marcelo Lomba, o Mike Luan, o Naves e o Vanderlan, Gabriel Menino, o Fabinho e o Arthur estreando ali como articulador e não como ponta, Giovani, Breno Lopes e o Flaco Lopes. Olha, é o seguinte, não sei, hein? Flaco Lopes, 2-1 Palmeiras. Muita gente aí vai ter que jogar o que não jogou a temporada inteira. Eu amo o Palmeiras, hein? Você não concorda, Garrafa? Pro Palmeiras ganhar, muita gente ali vai ter que jogar o que não jogou nessa temporada. Resumindo, lá em La Paz chovendo nesse momento que o Palmeiras está lá. E sol lá em Itaquera, com o Salazar tem sido assim. A nuvem nublou, né? Da Atena faz 5 da tarde, da Atena fica louco. Céu tudo negro em São Paulo. Vai Itaquera, o Salazar tá lá, céu azul. Quantas vezes esse elenco jogou junto agora, esse ano? Várias vezes? Esse elenco? O elenco tá junto desde o começo. Esse reserva aí jogou? Não jogou nunca. Então. Agora, a questão é, repare, eu não fiz nenhum elogio ao Corinthians. Eu só disse que o Palmeiras tem muitos dos problemas que o Corinthians também tem. O Palmeiras também tem problema, entendeu? Claro que tem problema. Esses problemas que a gente está vendo aí, quando eu falo do Corinthians, parece que é um... E outra coisa, mesmo que o Palmeiras leve um tropeço na estreia da Libertadores, é o primeiro jogo fora de casa, o Palmeiras já está na próxima fase da Libertadores. Então o Abel acerta 100% no time que ele coloca para estrear na Libertadores. Isso eu concordo. Eu acho que ele trocou muitas peças nesse time. Mas tem que trocar, Michele. Vai jogar uma final. Não vai dar certo. Desculpa, a minha sensação... Mas é final. É final, Michele. Perde esse jogo e recupera depois. Não sei. Não gosto de perder. Não, isso ele tá certo. Bomba no futebol. Bom, tudo bem, você quando recupera eu não sei, mas que eu acho que não vai dar certo, não vai, porque além de tudo, é um elenco que nunca jogou junto todo mundo assim e tem altitude, caramba. O Al Hilal quer contratar o Lionel Messi. Uma bomba isso, gente. E agora? O clube da Arábia Saudita estaria disposto a pagar? Vamos falar de gente rica, vai? Falar do jeito que tem dinheiro, que maravilha! Pouco mais de 2 bilhões de reais por ano para o craque argentino. Vai, Messi! Se você não for, nós vai tudo aqui da Gazeta. O algoz do Flamengo no Mundial planeja levar Messi para fazer frente, sabe para quem? Para o rival dele, Cristiano Ronaldo. Agora vê como os árabes são demais, né? Briga de quem é mais rico, né? Já pensou você ver lá que espetáculo de um lado Cristiano Ronaldo, do outro Messi? O Cristiano Ronaldo deve estar adorando nessa notícia. Ele gosta. Não sei. Claro que ele gosta. Para ele ter um cara do Messi botando o nome também no campeonato. Não acredito que... Claro, não conheço o Messi, mas não acredito que ele aceite essa proposta. Eu não sei. 2 bilhões de reais, quanto que é de dólar? Vamos falar de dólar? Põe em dólar, porque o que vale é o dólar aí, vai. Fosse eu disse lá atrás com o Cristiano Ronaldo. Fosse eu, Cristiano Ronaldo. Fosse eu, o Messi, com a grana que esses caras já têm, eu escolheria jogar no lugar que pudesse me divertir, que eu pudesse ser feliz. Então, na Arábia. Lá,
não tem pressão nenhuma. O que fizer tá bom. Vai ser ídolo. E tem uma coisa, acabou de acabar aqui, Barcelona e Real Madrid. E o Real Madrid eliminou o Barcelona dentro do Camp Nou, uma goleada de 4-0. Tá vendo? 3 gols do Benzema e 1 do Vinícius Júnior. Messi, vai lá pra lá. Ó, novo contato no Parque São Jorge. Ô Zé, agora sim, aquelas apurações de mercado da bola. Vai, Zé. Bora lá, Michele, bora falar um pouquinho mais do Corinthians. Tem apuração, sim, claro, de mercado da bola, mas antes, falando um pouquinho do Caetano, viu, Michele? Zagueiro do Corinthians, que seria titular nessa partida, né, do Corinthians contra o Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai, a estreia do Timão aí pela Copa Libertadores da América, só que ele se machucou durante um treino do Corinthians, sentiu a coxa, não vai poder jogar, ele jogaria na vaga do Bruno Mendes, que está suspenso, mas agora, sem o Caetano, a zaga do Corinthians deve ser formada, então, por Gil e também pelo Balbuena, jogador paraguaio, que desde que ele retornou para o Corinthians, né, não tem se acertado, não conseguiu achar o seu melhor futebol, mas a tendência é que o técnico Fernando Lázaro então recorra ao Balbuena para formar a dupla de zaga com o Gil nesse jogo diante do Liverpool lá no Uruguai. E o Bruno Mendes, ele não vai poder jogar esse jogo, foi expulso na última partida do Corinthians na Libertadores, por isso está suspenso, mas ele vai com a delegação lá para o Uruguai, até para ficar perto da família também, todo mundo lá no Uruguai. E aí o Corinthians, falando de mercado da bola, deve aproveitar essa viagem lá no Uruguai, lá para o Uruguai, para conversar com o empresário do Bruno Mendes para tentar já agilizar o mais rápido possível essa renovação do Bruno Mendes com o Corinthians, ele que tem contrato com o Timão só até o final desse ano. A gente sabe que a única exigência do Bruno Mendes é jogar como zagueiro, não quer jogar improvisado de lateral porque ele tem a vontade de defender o Uruguai numa Copa do Mundo, entende que pela zaga é o caminho mais fácil, mais natural, porque é um zagueiro, então quer jogar de zagueiro e deseja muito sim renovar com o Corinthians. Então o Corinthians vai dar uma trucada aí no empresário do Bruno Mendes, que tá dando aquela enrolada, aquela ensaboada, mas com essa ida do Timão lá pro Uruguai, o Corinthians então deve trocar essa ideia aí com o empresário do Bruno Mendes. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês. Será que a zaga com Gil e Balbuena dá conta lá do Liverpool, do modesto Liverpool, que não é aquele Liverpool lá da Inglaterra, hein, Michele? Devolvo para você aí. Pois é, não é o Liverpool da Inglaterra, mas é o Liverpool do Uruguai e uruguaios tá muito bem jogam lá. bem. Adversário do Corinthians, tudo é bom. Eu fiz uma comparação. O Liverpool diretor do Uruguai... disse que a gente tem pouco tempo. Tá vendo quem é que tumultua? Tá vendo quem é? Tudo do Corinthians, velho. Aí, não é possível. São fatos. Você quer discutir com a tabela de classificação? De que país? Os caras são campeões e estão brigando lá em cima no atual campeonato. Do quê? Do Uruguai. Eles são líderes porque do o campeonato uruguai não vale nada? Olha o nível do campeonato uruguai, pelo amor de Deus. É o líder do campeonato uruguai. Tá bom, vai. O Bolívar é perigoso. Agora o Liverpool do Uruguai, o Uruguai não tem futebol, né? Não sabem jogar futebol, né? É possível. Né? Mas sobre essa informação, grande oportunidade para o Balbuena. Por quê? Porque ele está mal. Hoje, o clube não vai manifestar isso, é óbvio, mas não tem intenção de renovar o contrato dele. Jogador caro, não está jogando bem, o contrato vai até o meio do ano. O que chegou para mim tem até o meio do ano. Se ele mostrar serviço, a gente pode tentar renovar até o final do ano. Aí tem que conversar lá com os russos e tudo mais. Ou seja, é a grande chance do Balbuena. Último contato com o Silver. Só para completar, Michele, Gil e Balbuena foi zaga de altíssimo nível. Né? Agora é uma outra situação, um outro momento. E aí o Balbuena tem bola, ou não tem bola para dar essa resposta? Do Caetano, vamos aguardar. Super novo, ganhando vaga, de repente se machuca no treino, você vê? Acontece, né? O pessoal não se machuca aqui também jogando bola. Aliás, vocês são jornalistas, não é para ficar jogando bola. Último contato com o Silvestre na academia. Silver, conta o que a gente pode esperar do adversário do Verdão de hoje na Libertadores. A bola tá contigo. Então, Michele, além da altitude, que sempre é um fator que pesa nesse tipo de confronto lá em La Paz, a mais de 3.600 metros em relação ao nível do mar, a bola fica mais veloz, ar rarefeito. Esse time do Bolívar varia muito a formatação da defesa, de linha de 4 para linha de 3, vem adotando linha de 3 zagueiros nas últimas partidas, é o atual campeão boliviano na liga desse
dessa temporada vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos e, através de um plano audacioso, pretende quebrar a hegemonia dos gigantes da América do Sul, principalmente os gigantes do Brasil e da Argentina. Em 2025, vai ser o centenário do Bolívar. Os caras estão associados a um grupo fortíssimo, poderoso, que é o Grupo City, detentor de vários clubes pelo mundo, inclusive no Brasil. O principal clube do Grupo City é o Manchester City, lá da Inglaterra, que está investindo no Bolívar, que pretende aumentar receitas, que está investindo também na base, já tem um bom CT, pretende construir um estádio lá na Bolívia, em La Paz, para 20 mil pessoas e assim se meter no meio dos grandões. As melhores campanhas recentes do Bolívar na América do Sul foram na Copa Sul-Americana em 2004, chegou na final, perdeu para o Boca Juniors. E na Libertadores de 2014, chegou na semifinal, sendo eliminado pelo San Lorenzo da Argentina. Então o Palmeiras não terá vida fácil hoje, os caras estão querendo mostrar serviço e se esses objetivos puderem chegar mais cedo do que até 2025, ano do centenário do Bolívar, é o que eles irão fazer, Michele. Valeu, Silver! Fala, eu acho que fala não... você, Garrafa. Que a gente vai lá, Garrafa, fala vai você. Que nós tava Então, no papo assim, aqui. o Bolívar sempre foi uma equipe que teve como ponto alto a altitude. Vai jogar lá em La Paz. Por isso que eu acho que o Palmeiras não ganha. Mas a aí Tereza o Silvestre fez um raio-x importante do Bolívar. Aliás, o Antônio Carlos estava trabalhando até pouco tempo lá no Bolívar e agora vai para esse projeto ousado, mas é todo um processo. De qualquer forma, acredito que mesmo assim, mesmo bem lá, hein? mesmo nesse momento, tá bem lá, vice-líder. Mas nesse momento eu continuo com minha opinião que o Palmeiras vai lá e faz a vitória. Beleza, Salazar, conclui. Não posso falar, né? O Garrafa tomou o tempo todo. Não, tinha 5 segundos. 20 segundos, Garrafa. Não, eu acho que essa Agora questão acabou. do Grupo City não significa muito, não. Ei, O Grupo City tem 13 times pelo mundo. Sim. O time reserva do Palmeiras vai conseguir vencer o Bolívar hoje? A maioria respondeu que sim, 58%. Porque é vencer o time do Bolívar e a altitude. Pessoal, acabou. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta, que eu vou ficar com o William, gerente aqui, que veio me dar umas broncas. Mas ele é corintiano, ele tá acreditando no Corinthians. Tchau, Garrafa. Tchau, Salazar. Faz a nossa parte aí, William. Valeu, tchau, tchau.